Olá, signo de Leão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sei que estou atrasada aí com as minhas leituras de outubro, né? Mas é que eu tô com problema aí de voz, de tosse, de gripe. Tá complicado, então peço desculpas aí se eu tossi no meio do vídeo aí, tá bom? Bom, vamos lá. Leitura de Leão, outubro, tá? Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deem um like, curtam, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal, que ajuda a chegar a mais pessoas. Meu canal ainda ali tá no começo, ele é pequeno, né? Mas com a ajuda de vocês a gente acaba crescendo, né? E fazendo um trabalho para chegar a mais pessoas aí. Tá, lembrando que para os meus vídeos eu uso vários decks, então pode ser que tenha sim uma mensagem para vocês. No começo, no meio, no fim, né, com os conselhos. E vamos lá. Leão. Outubro. O que nós temos? O que a espiritualidade tem a dizer? Qual é a mensagem principal da leitura? Para Leão. Mensagem principal da leitura. Ajustes são necessários. O que vocês precisam ajustar aí, né? Vamos ver no fundo do deck aqui. Seu comprometimento está sendo testado. Até que ponto, né, você está se comprometendo de fato com alguma situação, né? Como uma mensagem ampla para várias pessoas, então vocês têm que encaixar essa mensagem aí no momento de vocês, tá, pessoal? O que você precisa se comprometer mais? Será que você não tem que fazer alguns ajustes aí para mostrar um comprometimento, né? Vamos ler aqui. Ajustes são necessários. Deixa eu ver aqui. É a quarto minguante. Lua cheia. Minguante. Nossa, gente, não tô achando. Quarto crescente, quarto minguante. Achei, 36. Vamos ver o que está falando aqui. 36, vamos lá. Ajustes são necessários. Pense em você como um recipiente que tem sido enchido mais e mais ao longo das últimas semanas. Algumas coisas que chegaram foram maravilhosas, mas há também muita negatividade e você precisa se libertar disso. Qualquer que seja a situação sobre a qual você está passando agora, seja honesto, honesta, sobre se há emoções tóxicas envolvidas que você precisa liberar. Esta carta também chega com a promessa de que nem tudo está perdido. Entretanto, há alterações ou ajustes necessários antes de você conseguir chegar onde deseja. Uma mudança no rumo está prevista agora que acontecimentos recentes foram compreendidos e você já fez o que era necessário. Também pode haver uma crise agora que lhe lembrará do que você quer e de quando for a hora de deixar ir, por isso preste atenção, né? Então assim, o que eu preciso me comprometer aqui para ajustar o que eu preciso ajustar para conseguir aquilo que eu quero, né? É isso. Mas aí você tem que saber quais são os ajustes, né? Vamos ver com o baralho tarô de Osho para ver se ele traz mais informações sobre o que precisa ser ajustado em outubro, né? Que tipo de ajuste que há necessidade dos leoninos fazer, né, nesse período? Vamos lá. Quais são os ajustes que os leoninos terão que fazer para conseguir o que eles querem?
Será que você está se comprometendo o suficiente para conseguir o que você quer? Olha aqui, ó. A carta da morte, transformação. Será necessário, sim, uma transformação aí, tá? Ajustes, né? Transformação. Você fazer alguma coisa diferente, finalizar alguma coisa que não tá legal. Talvez esse sofrimento que você está passando, algo que aconteceu e que tá te deixando dessa maneira, nesse sofrimento. Aqui, ó, exaustão, né? Cansaço, muito trabalho, estão exigindo muito de você. Olha aqui a carta da viagem, olha. É uma movimentação que você tem que fazer. Uma transformação. Você se transformar esse sofrimento, essa exaustão, se movimentando para um lugar melhor para você, tá? A viagem. Será que você não tem que fazer uma viagem para você sair, descansar disso? Será que você não está muito cansado? E isso está te trazendo um sofrimento, eu não consigo pensar em nada, eu não consigo fazer nada porque eu estou exausto. E eu preciso transformar isso. E de repente uma viagem, fazer uma viagem, ou é sobre uma viagem que você tem que fazer, adaptem ao momento aí. É uma exigência de uma transformação. Tá? Olha aqui, ó. Você está lutando exaustivamente com seus próprios pensamentos aqui. Cavaleiro de espadas, né? Talvez você queira algo muito rápido. Algo que não está acontecendo e está te trazendo um sofrimento, uma exaustão, um cansaço. Além da ilusão, olha. É hora de você finalizar esses pensamentos aqui, olha. Meditar naquilo que você precisa enxergar, né? O sol aqui. É uma estrada, né? Uma viagem que você está fazendo. Só que se você continuar nessa energia aqui, você não vai conseguir ver o sol brilhar. Então adaptem ao momento de vocês aí. Vamos clarificar aqui do que nós estamos falando com o baralho cigano. O que Leão precisa saber? Aqui, olha, já virou aqui, ó. É uma viagem, tá? Sobre uma viagem, sobre uma movimentação. Um caminho que você tem que seguir para chegar a esse sol, né? O que mais o baralho cigano, a espiritualidade tem a dizer para Leão? Você se comprometer com aquilo que você quer realmente? Aquilo que você deseja? Então adaptem ao momento, aí depois me contem. Tem a ver com uma viagem que você quer fazer e acha que não pode, que não consegue. Será que não está na hora de você se transformar para você sim conseguir fazer essa viagem ou essa movimentação para aquilo que você quer? E você ficar parado, né? Nessa energia de luta, sofrimento, exaustão. Vamos lá. O que a espiritualidade tem a dizer mais para os leoninos sobre essa situação? A carta da foice. Olha aqui a carta das montanhas. Dificuldade, né? Para chegar onde você quer. Saiu de novo aqui, pessoal, olha. Não é brincadeira não, hein? No meio, no centro, né, da leitura aqui com o baralho cigano, a carta mais importante aqui. O navio, que fala sobre movimentação. Uma movimentação que você precisa fazer. Ou uma viagem que você precisa fazer.
um novo caminho, uma escolha que você tem que fazer. Aquilo que você mais quer dentro de você, carta da casa. É uma escolha para que você tenha essa tranquilidade, essa paz, sabe? Esse aconchego. A casa da gente é onde a gente se sente bem, onde a gente se sente tranquilo, onde a gente se sente seguro. É um caminho que vai te levar para a segurança, para a tranquilidade, não ficar nessa energia aqui, ó, de luta, né? De sofrimento, de ficar batalhando. É um movimento que você tem que fazer. Olha aqui, pessoal, no fundo do deck. Olha bem para essa carta aqui, ó. Carta do Sol. É um movimento que você tem que fazer, um caminho novo que vai te trazer um brilho, um sucesso na sua vida. Algo inicial, olha, algo novo. Um novo caminho que vai te trazer alegria, sucesso, felicidade, contentamento. Aqui, assim, quais são as dificuldades que você tem que cortar? Quais são as dificuldades aqui da escolha? Porque aqui existe uma dificuldade muito grande em você escolher um novo caminho. E aqui está dizendo claramente que você tem que cortar essa dificuldade. O que é cortar a dificuldade? É você ver com clareza, né? É você ver além da ilusão. Você está preso numa ilusão de que, olha aqui a carta do fardo, ó. Você está carregando um fardo, você está cansado, você está fazendo aquilo que os outros querem que você faça. Está preso, condicionado a isso. Então você fica condicionado àquela luta. Aí você acha que tudo é difícil, que fazer essa movimentação é muito difícil, escolher um novo caminho é muito difícil. Tá? E aqui está dizendo que não é. Só que essa transformação, ela depende de você. Você tem que cortar essas dificuldades. Você tem que transformar essas dificuldades em movimento, em escolha. Acho que você tem uma escolha e você vai fazer uma escolha aqui para você chegar nessa tranquilidade, né? Porque eu tô cansado de lutar. Tô cansado de ficar triste, tô cansada. Então há necessidade de você fazer ajustes e é você que tem que fazer. É você que tem que fazer esses ajustes para você fazer essa movimentação. E aí vocês adaptem o que é essa movimentação na vida de vocês. É uma viagem de fato? Porque são duas cartas de movimentação. Pode ser uma viagem que vocês queiram fazer e acham que não podem, que é impossível. Será que não está na hora de transformar esses pensamentos? De cortar essa dificuldade? Você pode percorrer esse caminho. Você pode mudar a sua vida para você chegar, fazer uma movimentação, escolher para você chegar nessa tranquilidade. Pense nisso e depende de você. Vamos clarificar aqui com o tarô dos anjos e arcanjos, né? Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês. O que é a carta? O que a carta da foice está fazendo aqui, tarô? A carta O Despertar. Veja as coisas sob uma perspectiva diferente. Estou falando, né? De agora. Uma pausa temporária. É importante ser você mesmo. É importante você fazer aquilo que você deseja. Lógico, quando a gente tem uma escolha aqui, a gente sempre tem que ver se a nossa escolha não vai prejudicar ninguém, né, pessoal? Então, se a sua escolha não for prejudicar ninguém, vá em frente. Então, assim, é você
fazer a mudança necessária na tua vida, tá? Para que você faça algo que é importante para você. O que é a carta da montanha? Aqui, o 3 de copas. O 3 de copas fala assim, né? Clarificando a montanha, ela fala assim, se você persistir em atravessar essa montanha para chegar no topo, existe uma celebração, tá? Então aqui a gente pode estar falando de um casamento, de uma formatura, de um anúncio de nascimento de criança, de algo que você quer muito, necessidade de divertir-se mais, né? De você ver as coisas sobre uma nova perspectiva e de repente atravessar essas dificuldades com diversão, com alegria, com leveza e não nessa energia que, olha isso, não com sofrimento. Aí você pode estar falando, nossa, mas é difícil atravessar essa montanha, e aí você sofre, e aí você não atravessa, porque você já desiste antes de tentar. Então aqui está falando para você levar com leveza, com alegria, né? Pelo menos tentar, pessoal. Modificar essa energia de sofrimento, trazer alegria para a tua vida. Você atravessar as dificuldades, porque dificuldade todo mundo tem. Atravessar essas dificuldades com mais leveza, sabe? O que é a carta do navio? O que é essa movimentação? O valete de ar, tá? Uma informação desafiadora. Atrasos ou mudanças de planos. Mudanças de planos aqui, né? Verdade contada sem delicadeza. Aqui o valete, né? O valete de espadas é uma energia assim de rapidez, né? É uma mensagem que chega para vocês e que vai exigir talvez uma mensagem desafiadora, ou que chega ou que chegou, que causou sofrimento, que causou cansaço, que deixou você assim, ó, com seus pensamentos dessa maneira, e que está agora exigindo que você faça uma mudança para que você saia dessa energia e vá procurar novos caminhos que vão te trazer mais alegria, mais tranquilidade, coisas novas na sua vida. Foi uma informação que chegou, algo que veio para balançar você, que trouxe essa movimentação. O que é a carta dos caminhos? Olha aqui, o Rei de Fogo. O Rei de Fogo, ele é o rei que ele vai e faz acontecer, né? Ele toma a decisão. Ele segue o caminho que ele tem que seguir. Ele sabe qual é o caminho que ele tem que seguir. Ele tem foco. Comunique-se com a visão e seja um líder na tua vida, tá? Conselhos de alguém criativo, de repente você pedir conselho de uma pessoa a qual você confie, né? Mas ele tem essa liderança da vida dele para escolher esse caminho. Faça, né? Comprometa-se. Comprometa-se com você. Carta da casa, por favor. Para Leão. A rainha de terra. É um casal, né? É uma rainha, é uma pessoa que tem... É uma pessoa criativa, é uma energia de muita abundância, é uma energia de alguém que sabe o que quer e que traz essa tranquilidade. Traz essa tranquilidade, porque é uma mãe, né? Uma mãe que cuida dela e que cuida dos outros. Então, dedique um tempo para as pessoas ao seu redor.
Escolha uma abordagem sensata. Lide com os desafios de maneira gentil, olha isso. De maneira gentil, de maneira divertida, de maneira assertiva, né? E compreensiva, compreenda que para você chegar nessa tranquilidade, você tem que ter foco naquilo que você quer. Você tem que sair dessa energia. Algo que chegou, algo que veio para você como um desafio te trazendo esse cansaço, essa tristeza, precisa ser transformado. Tá? E exige foco, seu foco, para você chegar nessa prosperidade, nessa alegria, pessoal. Alegria, olha. No fundo do deck, de novo, né? Nós temos a carta aqui do 10 de fogo aqui, ó. Não, aqui é o exaustão, né? Então, depois dessa exaustão vem o 10 aqui, que fala sobre muito trabalho, aceite a ajuda de outras pessoas, vida desequilibrada, preocupações, pode ser de saúde, de trabalho, preocupações relacionadas ao estresse, o que está te estressando, né? Qual foi essa informação que você recebeu que trouxe esse sofrimento para você, tá? Só que tá terminando isso, tá finalizando, tá por um tris, depende de você, tá? A lua, olha, a carta da lua. Seguir as suas intuições, né? Pode ser que tenha alguns acontecimentos aí que você ainda não esteja vendo. Liberte os medos que o reprimem. Por que você está com medo de sair dessa situação? Por que você está lutando para ficar nessa situação? Então está na hora de você se libertar e seguir os seus sonhos, transformar essa energia para você conseguir a sua paz, a sua tranquilidade, a sua prosperidade, tá? E você precisa tomar uma decisão, você precisa pulso firme, foco e decidir o caminho que você quer para você chegar nessa prosperidade, nessa tranquilidade e não ficar nesse sofrimento aqui, pessoal. Tá muito claro a mensagem aqui para vocês, viu? Vamos tirar aqui conselhos para o signo de Leão. O que eles precisam fazer? Espiritualidade, seja claro, específico para Leão. O que eles precisam fazer nessa situação para decidir o caminho que vai trazer essa tranquilidade para eles? O que eles precisam fazer? Eles precisam fazer aqui a carta do coração, seguir os seus desejos, né? Seguir os seus sonhos. O que você quer para a tua vida? Então aqui a carta do coração fala: é o mais puro amor, aquele que não deve nada e nem cobra nada de ninguém, que sabe o verdadeiro momento de explorar as oportunidades, que não se sustenta no outro, mas que alimenta o crescimento juntos. É interessante, né? É aquele amor verdadeiro, não é aquele amor que exige nada de ninguém. O que você quer de fato para você? Que não depende do outro, depende só de você. Coloque amor na situação. Vá em frente. Siga o caminho do seu coração. Olha aí, a carta da criança. A ingenuidade, a criança que habita dentro de cada um. A postura de estar aberto perante a vida, novos inícios. Novos inícios apaixonantes para você. É você tomar uma decisão para começar algo novo, seguindo o que o seu coração está pedindo. E não o que os outros estão pedindo, né, que você faça. Mais uma. A carta do homem, ou do cigano, né? O cigano, ele é racional, portanto demonstra uma ação. Você vai ter que tomar uma atitude.
algo que será realizado ou que haverá uma forte vontade de encontrar um caminho ou uma solução. Então depende de você, da sua força, do seu racional. É você aqui, pelo que eu tô vendo, é você equilibrar o emocional e o racional para começar algo novo, né? Você parar para pensar naquilo, ter uma nova visão, naquilo que você realmente deseja para você. E aqui no fundo nós temos a carta dos peixes, que fala sobre riqueza, prosperidade, dinheiro, satisfação pessoal, através de ganho material, bons negócios, multiplicação de lucro, né? Olha isso. Carta do sol, né? A carta da criança. A carta da estrela. Ai, a estrela aqui, ó. O que você quer? Siga os seus sonhos. Para começar algo novo que vai te trazer essa prosperidade. Tá bom, pessoal? Vamos tirar mais uma mensagem aqui, a última mensagem para o signo de Leão, outubro. Vamos ver. Um salto corajoso o levará a um novo começo. Olha que lindo. Abrindo novos horizontes, aproveite as oportunidades. Entendeu? É sobre isso. Acho que não tem mais nada para falar, né, Leão? Depende de você, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo mês e até a próxima.